Na sequência do vídeo anterior, vamos agora fazer a segunda parte daquilo que é o resumo da história do Japão. A história do Japão é dividida em eras ou em períodos e, acima de tudo, cada período corresponde, grosso modo, a vida do imperador, ao reinado do imperador ou então a uma dinastia. Vou só referir aquelas que são talvez as mais importantes. Uma primeira, queria referir do período Yaoi, de 300 a 500 a.C. É o período em que se inicia o uso de metais, além daquilo que era, além dos materiais e dos instrumentos que já utilizavam, que eram basicamente de pedra polida. Iniciou-se neste período a cultura do arroz, e a cultura do arroz trouxe muitos imigrantes, na medida em que o arroz precisava de muita mão de obra, então muitos imigrantes vieram especialmente do continente asiático, da Coreia e da China, que eram os países mais próximos. Em 250, no período Kofun, 250 depois de Cristo, começaram a ser definidas regiões e regimes políticos, especialmente por parte daqueles que eram os senhores feudais que dominavam partes de regiões do Japão. Neste período, muitos imigrantes da China e da Coreia trouxeram para os japoneses a arte do artesanato e a religião budista. Falaremos na religião budista mais à frente, que foi um aspecto importante na história e na vida do Japão. Foi na dinastia Yamato que houve a unificação da política no Japão. O período Nara, entre 710 e 794, foi o período em que foi estabelecida em Nara a capital do Japão e em que o budismo se tornou na religião oficial do Estado. Falaremos também nisto mais à frente, especialmente na relação entre o budismo e o shintoísmo e porque como é que as duas religiões se fundiram e conseguiram viver até hoje em perfeita harmonia. No período Heian, final do primeiro milénio, a capital foi transferida para Heian-kyo, atual Kyoto, e é um período em que, pelo florescimento da aristocracia, foi necessário criar uma cultura de guerreiros, criar uma classe de guerreiros que protegiam as propriedades dos aristocratas, e daqui nasceu, e daqui deu origem àquilo que são chamados os samurais, a classe dos samurais. O período Meiji, já no final do século XIX, foi um período em que o Japão se começou a modernizar muito rapidamente, adotou tecnologias ocidentais e reformou as suas instituições políticas e sociais. O Venceslau de Moraes refere que, no princípio do século XX, o Japão já era um país com uma cultura muito ocidental. No século XX, tivemos o período Showa, um período muito importante, o período do imperador Hirohito. Este período é o período mais longo em termos de regência do imperador na história do Japão. Começou em 1926, em 25 de dezembro de 1926, e terminou em 7 de janeiro de 1989, 63 anos. Este período, chamado Showa significa o período iluminado de paz e harmonia, é um período que tem duas partes completamente diferentes. A primeira parte é até 1945, no pré-Segunda Guerra Mundial, a segunda parte de 1945 até 1989, naquilo que podemos chamar como o pós-Segunda Guerra Mundial. A primeira parte é uma parte em que o Japão é dominado pelo totalitarismo político, pelo ultranacionalismo e pelo imperialismo militar. Isto culmina tudo na invasão da China em 1937, a invasão da Manchúria, e culmina também na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão ataca Pearl Harbor e faz entrar os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Portanto, este período também é marcado por conflitos sociais em todo o mundo e é o período que passa também pela Grande Depressão. A derrota na Segunda Guerra Mundial trouxe mudanças radicais no Japão. Pela primeira e única vez na sua história, o país foi dominado por forças estrangeiras. Esta ocupação demorou 7 anos, entre 1945 e 1952, quando o Tratado de São Francisco tornou novamente o Japão como uma nação soberana. Durante este período foi terminado o estatuto de do imperador como um deus vivo terminou, desapareceu, deixou de ser assim, e o Japão transformou-se numa democracia com uma monarquia constitucional. Este é um período também de grande desenvolvimento e de grande milagre económico japonês. E, portanto, aqui temos dois períodos do imperador Hirohito.
o período pré-45, que se refere ao período do Império do Japão, o período pós-45, que se refere ao período do Estado do Japão. Diferenças de palavras, mas muito significativas. Em 1989, começa a era Heisei, o período Heisei. Depois da morte do imperador Hirohito, o seu filho primogênito, Akihito, sucedeu-lhe no trono. Esta foi chamada uma era da conquista da paz e foi uma era de grande prosperidade em consequência, também em resultado, em consequência daquilo que tinham sido os grandes desenvolvimentos anteriores. Mas foi igualmente marcada por uma grande recessão económica e por uma grande recessão económica com taxas de juros negativas, com dificuldade de crescimento do país, recessão económica que durou vários anos e que neste momento parece estar a ser, já está basicamente poblada, mas igualmente por calamidades naturais, de que vale a pena recordar o tsunami e a fusão da central nuclear de Fukushima. Depois da euforia dos anos 80, neste período veio um pouco o choque, o tempo do choque da realidade. Só um aspecto curioso neste período, e que é um pouco um conto de fadas: o imperador Akihito casou com a imperatriz Michito, na altura ainda príncipe. A Michito, que era uma filha muito bonita do industrial, que não fazia parte da nobreza e era católica. Pela primeira vez aconteceu um príncipe herdeiro do Japão ter casado com uma senhora que estava fora do círculo das princesas imperiais. Mas, ao contrário do passado, em que o país era muito fechado, o imperador Akihito tinha aprendido inglês, tinha aprendido democracia, tinha aprendido cristianismo com uma preceptora durante o período da ocupação americana. Em 30 de abril de 19, com a abdicação de Akihito e com uma alteração constitucional que permitiu que um rei abdicasse, que o imperador abdicasse em exercício, deu lugar ao Naruhito, que assumiu o trono seguinte e iniciou aquilo que se chama a Era Reiwa, a Era da maravilhosa harmonia, que é aquela que vivemos atualmente. Esta é uma era que já foi marcada pela pandemia do Covid, já foi marcada pelos Jogos Olímpicos de 2020 e foi marcada recentemente pela invasão da Ucrânia pela Rússia, aumentando as tensões na Ásia. Em resposta, e isto é um aspecto muito importante, o Japão decidiu que era tempo de abandonar as cláusulas de paz na sua Constituição e juntou-se ao mundo como uma potência militar. Foi um efetivo turning point, uma alteração muito significativa naquilo que é o posicionamento hoje militar e global do Japão na estratégia e na geoestratégica mundial. Em resumo, o Japão continua a ser uma das principais economias do mundo, o Japão continua a ser um dos países com níveis de vivência social mais agradáveis e mais simpáticos, e o Japão continua a ser um país com significativos avanços em termos de tecnologia e de cultura. Tem um grande problema, que é o problema do envelhecimento da população. Veremos como é que isto se resolverá no futuro.